Fala pessoal, no vídeo de hoje eu pretendo trazer uma análise crítica sobre o artigo publicado na última segunda-feira pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre o título "O Estádio do Flamengo será um presente para o Rio de Janeiro". Eu, como um especialista e pesquisador em temas relacionados às cidades e à mobilidade urbana, tenho muito interesse por essa discussão e eu acho que vale uma análise em torno do texto, que traz muitos elementos interessantes a nível de discussão e problematização, e também sobre um panorama da construção do estádio do Flamengo em perspectiva à realidade de planejamento urbano e regional da região metropolitana do Rio de Janeiro, pensando no longo prazo. E para isso eu preparei uma apresentação bem curta, e espero que vocês curtam. Eu já deixei o link da matéria aberto aqui no meu navegador, e a gente vai dar uma conferida nesse texto. Bom, o título eu já antecipei: Estádio do Flamengo será um presente para o Rio de Janeiro. O projeto de construção levará em conta prioritariamente o bem-estar da população, sendo gerador de benefícios sociais. Ou seja, já aqui no subtítulo, o Rodolfo Landim traz uma preocupação social, o que historicamente, para quem é flamenguista e também para quem não é difícil perceber que não é uma das suas prioridades de gestão, tanto do clube quanto também de outros setores, né? Cabe mencionar que ele é presidente do Flamengo e não necessariamente um gestor público. Então essa, entre aspas, não é a obrigação do Rodolfo Landim. Aí vamos ao texto. Os movimentos que iniciamos há mais de 2 anos, objetivando a compra de um terreno para construir um estádio para o clube de regatas do Flamengo, têm gerado curiosidades e polêmicas à medida que o processo avança, aproximando um sonho de 48 milhões de rubro-negros da realidade. É importante dizer, para quem não sabe, que a maior parte desses 48 milhões de rubro-negros não estão localizadas no Rio de Janeiro. Como tudo se refere ao Flamengo, já era esperado que nossa iniciativa geraria um imenso volume de informações equivocadas, muitas provenientes de personagens que desconhecem um complexo processo necessário para pôr uma arena esportiva de pé numa cidade como o Rio de Janeiro. Bom, aqui eu consigo identificar 2 questões importantes de discussão. A primeira é com relação aos estudos de viabilidade da construção de um grande projeto na região portuária do Rio de Janeiro. A gente sabe que existe uma discussão histórica de revitalização de toda aquela região portuária do Rio de Janeiro, que envolve uma série de questões a nível de desigualdades urbanas, segregação socioespacial, revitalização, que na verdade acaba se tornando um processo muito violento para as pessoas que vivem naquela região. Então isso, para mim, é um grande... talvez seja o maior problema da construção do estádio do Flamengo naquela região, é a publicização, né, o compartilhamento pelos atores envolvidos, nesse caso Flamengo, Prefeitura do Rio de Janeiro, que são os maiores interessados em publicar o estudo de viabilidade. Eu não sei se ele está disponível, mas fato é que seria importante para pessoas que têm interesse também, como eu, dentro da academia, que se propõe pesquisar e se debruçar sobre esses temas, de entender quais variáveis e quais fatores foram considerados para a construção do estádio do Flamengo naquela região. E aí, quando eu falo em estádio do Flamengo, me vem o meu segundo tópico de atenção nesse recorte do texto, que é com relação à construção de uma arena. E aí, clubisticamente falando, né, para quem gosta de futebol, sabe que existe uma discussão muito complexa e que nem cabe nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, sobre a construção de uma arena / a construção de um estádio. A gente sabe que existem muitas diferenças entre um e o outro, e aí a gente está falando de um futebol moderno ou modernizado, que considera outros fatores para além do futebol
enfim, na realidade financeira de um clube, a nível de finanças, aquisição de recursos e envolve outros eventos, etc. Aí vamos continuar aqui na leitura do texto. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a desapropriação pela Prefeitura de uma grande área inutilizada há anos foi realizada legalmente por meio de um decreto municipal, que declarou o referido terreno como de utilidade de interesse público, né? Então, bom, se aquele terreno, o terreno do gasômetro, é de grande utilidade e interesse público, será mesmo que a melhor estratégia a nível de pensar aquele terreno como de utilidade pública seria a construção de um estádio, sendo que esse estádio com capacidade mínima para 80 mil pessoas vai dificultar significativamente a mobilidade dos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro, aquele movimento pendular conhecido que a gente conhece, que as pessoas se deslocam diariamente da sua casa ao seu local de trabalho e vice-versa, e a gente sabe que a maior parte das de vagas de emprego, de locais de trabalho, está concentrada na região central do Rio de Janeiro. Então a gente tem um movimento pendular dos moradores, por exemplo, da região das regiões, né, da Baixada Fluminense e também da zona leste do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e também a Baixada Fluminense, São João de Meriti, Belfor Roxo, Caxias e por aí vai. São muitos moradores que se deslocam diariamente para toda aquela região. E aí, quando eu falo muitos moradores, eu trouxe 2 dados apenas para simplificar e introduzir a nossa discussão sobre a mobilidade urbana desses moradores. Bom, eu até incluí aqui na minha apresentação, eu vou voltar nela, se vocês não se importarem. Deixa eu colocar aqui para apresentar, até para ficar maior. Bom, aqui está a matéria e, o Terminal Novo Rio, que todos os cariocas conhecem, inclusive de pessoas de outros estados, algum dia já deve ter circulado na Novo Rio, é circulada por cerca de 31 mil passageiros diariamente, podendo chegar a 70 mil passageiros em épocas de feriados prolongados. E o Terminal Gentileza, que foi inaugurado recentemente, tem uma média de tráfego na casa de 130 mil passageiros por dia. Essas 2 informações foram retiradas dos respectivos sites desses locais. Então, se você entrar lá no site do Terminal Novo Rio e no site do Terminal Gentileza, você vai facilmente identificar esses números. Não é algo tão difícil de ser acessado. E o que eu quero dizer com isso? Se você somar aqui os 130/70 mil passageiros por dia, é uma média de 200 mil pessoas só pensando na realidade dos terminais de integração, Novo Rio e Terminal Gentileza. Por dia, 200 mil pessoas. Imagina construir um estádio que inclua nessa discussão mais 80 mil pessoas, no mínimo, né? Isso considerando inclusive mais de 2 vezes na verdade mais de uma vez na semana, né? Porque às vezes o clube joga entre terça e quinta e também sábado e domingo. Então é um número que a nível de pensamento de planejamento urbano, da mobilidade urbana daquela região, que foi inclusive construída historicamente para ser o epicentro da mobilidade urbana dos cariocas, é muito problemático. É muito problemático porque, para quem é frequentador de Maracanã, de São Januário, de Milton Santos, vai perceber que as ruas, vai concordar comigo, né, que as ruas que avizinham esses estádios ficam inacessíveis em momentos de jogo. Aí você imagina dia de jogo numa quarta-feira, por exemplo, onde as pessoas batem 5, 6, 7 horas da noite
estão querendo voltar para casa e o jogo é, sei lá, às 8. A quantidade de congestionamento que não vai ser naquela região, né? Então esse é um dado que a gente precisa considerar a nível de pensar aquela região como de interesse público, né? Vamos continuar aqui na leitura. A mesma legalidade permeou o leilão realizado em 31 de julho, quando o Flamengo arrematou a área por 138 milhões, valor depositado pelo clube em 2 de agosto. Continuando. Há quem critique o prefeito do Rio pela desapropriação da área, sem levar em conta que aquele terreno desocupado, com localização privilegiada, concordo, é realmente privilegiada, está sem uso há décadas, o que colabora para um atual estado de abandono. Do jeito que está, a área recém-adquirida pelo Flamengo não gera empregos e em nada contribui para fortalecer o cenário econômico-financeiro do município. Outro ponto relevante é que a construção ali de uma arena esportiva para 80 mil torcedores terá como consequência a modernização de todo o seu entorno, incluindo a zona portuária, o Porto Maravilha e regiões vizinhas, que serão palco de novas atrações e investimentos privados. Bom, aqui tem uma série de problemáticas, mas eu vou tentar resumir todas elas pela especulação imobiliária. Considerando todas as comunidades que avizinham a região portuária do Rio de Janeiro, dá uma média de 30 mil pessoas que moram naquela região. Então, será uma média de 30 mil pessoas diretamente impactadas pela revitalização, entre aspas, da região portuária do Rio de Janeiro. E uma construção de um estádio naquela região, e eu não estou mais falando de mobilidade urbana, eu estou falando de acesso a direitos sociais, né? E aí, quando eu digo acesso a direitos sociais, eu estou falando acesso à saúde, educação, segurança, lazer, oportunidades, cultura, sociabilidades, enfim, todos esses direitos de alguma maneira se relacionam com a vida das pessoas naquele lugar. E aí, quando é listado aqui, por exemplo, apontado pelo Rodolfo Landim, essa situação do cenário econômico-financeiro do município, como se dá ou se percebe o cenário da modernização daquela região portuária do Rio de Janeiro, isso não necessariamente significa que esses moradores vai ser listado ou vai ser priorizado na agenda da Prefeitura do Rio de Janeiro no que diz respeito ao oferecimento de políticas públicas e fazer com que essas pessoas participem desse processo de modernização. É importante que vocês entendam isso, porque, de alguma maneira, a gente vai perceber que, na verdade, a construção de um grande projeto de investimento naquela região vai mais afastar as pessoas daquele local, daquele espaço, do que fazer com que elas participem desse processo. Quem falar o contrário disso vai estar vendendo um sonho que não vai se tornar realidade, essa é a verdade. Então vamos continuar aqui na leitura do texto. Para além da alegria e do orgulho do torcedor rubro-negro, os benefícios gerados pelo estádio se estenderão a milhões de cariocas. E para realizar esse antigo sonho, talvez o maior da história do clube, o Flamengo terá que cumprir compromissos rígidos determinados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui, esses compromissos é interessante porque eles precisam ser legalizados de alguma forma, até para eles, se não forem cumpridos, ser passíveis de cobrança por parte da população, por parte da Prefeitura e de todos os atores interessados no cumprimento desses compromissos, né? Então é importante que isso seja de alguma maneira também divulgado, né? Esse acordo firmado, né? Que vai servir como um marco jurídico para
o Flamengo atingir esses compromissos. Isso deveria ser interesse de muitos, eu não queria falar torcedores, mas deveria ser de muito interesse dos moradores do Rio de Janeiro, que de alguma maneira participam da dinâmica de circulação desses espaços, né? Então, por exemplo, aqui no texto fala na construção de um moderno centro de convenção, que não necessariamente é acessível para a população, porque normalmente, assim como na Roda Gigante, no Aqua Rio e outros pontos de interesse dos moradores, como até mesmo Cristo Redentor e Pão de Açúcar, é extremamente caro entrar nesses lugares. Então não necessariamente vai ser algo a se comemorar pelos moradores do Rio de Janeiro. Um grande estacionamento e intervenções arquitetônicas e de engenharia que transformarão a região num polo de lazer e entretenimento. Nada disso daqui é passível de comemoração. Não é algo que é muito genérico o texto, deixa brecha para, enfim, qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de construção, e não necessariamente implica em responsabilização do clube na construção desses dizeres aqui, vamos colocar assim, porque é isso, não passa de dizeres. O investimento robusto feito pelo Flamengo, com a iniciativa da Prefeitura de ampliar a área contemplada pelo benefício do potencial construtivo, além de estender em 25 anos seu prazo de uso, certamente atrairá novos investidores, não apenas para o entorno do estádio, mas também para uma ampla área de São Cristóvão, beneficiando toda a vizinhança. Aqui se confirma a tese da especulação imobiliária que eu comentei anteriormente. O Flamengo tem muito interesse no terreno do gasômetro, inclusive já fez o pagamento para ser dono do terreno. Foi realizado um evento há algumas semanas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também tem feito muito lobby para que isso aconteça. E aqui se confirma a tese da especulação imobiliária quando você identifica que o Flamengo está listando aqui, na verdade não o Flamengo, o Rodolfo Landim, né, falando em nome do Flamengo, como presidente do Flamengo, escreve que a Prefeitura amplia a área contemplada por benefício social, por benefício do potencial construtivo, além de estender em 25 anos seu prazo de uso, certamente atrairá novos investidores, não apenas para o entorno do estádio, né, mas também para revitalização de toda a área, ampla área de São Cristóvão, beneficiando toda a vizinhança. Isso não necessariamente tem relação, né? A construção de um estádio para 80 mil pessoas de um clube de futebol não necessariamente tem relação com o cotidiano das pessoas que vivem ali em volta, no entorno. O Flamengo tem interesse de construir o estádio. Quem responde pela população do entorno não é o Flamengo, é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela que tem o dever e a obrigação de implementar políticas públicas urbanas para aquela população. Não apenas urbanas, mas sociais mesmo. Fazer com que aquelas pessoas participem desse processo de desenvolvimento e não fiquem à margem, como acontece, por exemplo, no Maracanã, em outros estádios brasileiros também, desses empreendimentos. Normalmente esses empreendimentos são incluídos em um determinado local e não necessariamente as pessoas participam dessa dinâmica, muito pelo contrário. O ingresso acaba se tornando muito caro, a financiarização das coisas acaba afastando as pessoas, porque muitas vezes a prefeitura faz políticas públicas de barateamento dos ingressos, de gratuidades, etc., mas envolve outras questões, como transporte, que é muito caro no Rio de Janeiro, talvez um dos mais caros do Brasil, alimentação e toda a dinâmica de deslocamento, que envolve uma série de questões que acaba dificultando com que as pessoas vão ao estádio de futebol, vão ao shopping, vão ao cinema, etc, etc, etc.
E aí começa a discutir mobilidade urbana. Eu acho muito bacana desse texto, essa última parte do texto, né? O projeto de construção do estádio levará em conta prioritariamente o bem-estar da população, sendo um gerador de benefícios sociais. Aqui o Rodolfo Landim se coloca como um gestor público, né? Um grande gestor público que prioriza o bem-estar das pessoas, e ele não necessariamente tem a obrigação disso. As intervenções viárias e de infraestrutura naqueles 87 mil metros quadrados serão executadas com as melhores e mais modernas soluções de mobilidade urbana. Quais são elas? Por que não listou aqui? Agora o Flamengo, além de construir seu próprio estádio, vai se responsabilizar por pensar o planejamento urbano da mobilidade daquela região, aproveitando as integrações de transporte público em seus diferentes modais, como ônibus, trem, metrô, barcas e BRT. A vizinhança com o recém-inaugurado Terminal Gentileza será potencializada, realmente vai, e novas vias serão construídas em torno da arena esportiva, melhorando o trânsito e valorizando o patrimônio de moradores e comerciantes. Bom, para quem pesquisa mobilidade urbana, sabe que construir mais vias não tem absolutamente nada a ver em diminuir a quantidade de trânsito em um determinado local. Muito pelo contrário, ele acaba trazendo mais trânsito para esse determinado local. O que acaba com congestionamento é planejamento de longo prazo, pesquisa e ciência. O que eu estou querendo dizer com pesquisa e ciência? É você identificar o real problema daquele determinado engarrafamento e aí construir estratégias para tornar esse trânsito mais fluido. Isso envolve mobilizar dados, dados não apenas quantitativos, numéricos, mas também geográficos, georreferenciados. Enfim, envolve uma série de questões arquitetônicas, de engenharia, que eu imagino que isso não esteja nos planos do Flamengo. A geração de emprego é outro ponto relevante, visto que colocar de pé um sonho que pode custar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões exigirá a contratação de um grande volume de mão de obra, criando emprego e renda para trabalhadores de todas as torcidas. É hora de deixar de lado velhas ideias e preconceitos, de ter um olhar pragmático em relação a um projeto que colaborará fortemente para revitalizar uma importante região do Rio de Janeiro. Um Rio que é de todos os cariocas, de todas as torcidas, e que é motivo de admiração e orgulho para milhões de brasileiros. Bom, essa foi a matéria publicada ontem pelo Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Para finalizar esse vídeo, eu trouxe alguns links que são muito interessantes a nível de pensamento sobre construção do estádio do Flamengo e mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para quem tem interesse de entender, para além da construção do estádio do Flamengo, tem preocupação sobre como esse grande projeto de investimento vai impactar a realidade dos moradores do Rio de Janeiro, vale a pena conferir esse texto construído por um dos pesquisadores do Observatório das Metrópoles, que é o grupo de pesquisa a qual eu faço parte. Essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo e traz uma série de dados, assim, uma crítica bastante profunda, muito interessante sobre a construção do estádio do Flamengo. O título é esse: Estádio do Flamengo desafia a mobilidade do Rio de Janeiro, dizem urbanistas. Flamengo deve comprar terreno no gasômetro, perto da rodoviária e de acessos à Ponte Rio-Niterói e Avenida Brasil. Eu acho que a matéria está aberta para quem quiser acessar, não tem pop-up nem nada do tipo, é só vir aqui dar uma conferida na matéria e está bem legal. A discussão aqui, escrita por Yuri Eiras, que entrevistou, creio que foram 2 ou 3 especialistas da mobilidade urbana. Continuando aqui a minha apresentação, Eduardo Paes tem encontro com Lula nesta terça-feira para tratar do estádio do Flamengo. Essa é uma das últimas atualizações sobre a discussão do estádio do Flamengo.
e que eu imagino que vá para frente, realmente. Eu acho que isso vai acabar acontecendo mesmo, o Flamengo vai acabar construindo esse estádio, pensando nos próximos anos, né, no curto prazo até. Fato é que tem uma série de opiniões envolvidas dentro dessa discussão. O estudo de viabilidade precisa ser compartilhado, e quando for compartilhado, precisa contar com especialistas das mais variadas áreas, como engenheiros, obviamente, mas também arquitetos, geógrafos, planejadores urbanos, sociólogos, precisam ser consultados sim, para entender, ambientalistas, para entender a real viabilidade de um projeto desse tamanho na principal zona de mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Também não posso deixar de falar nesse vídeo que o terreno do gasômetro fica a poucos quilômetros do Maracanã, também de São Januário, um pouco mais longe do estádio do Botafogo, mas fato é que a gente precisa pensar e considerar todos os cenários, né? Não é pensar apenas em investimento financeiro e especulação imobiliária daquela região, que está sendo revitalizada para alguns em detrimento de uma maioria que mora naquela região e que está à margem, porque até agora nem a Prefeitura nem o Flamengo publicou nenhuma matéria de responsabilidade legal, jurídica, que inclua na agenda do estádio do Flamengo a população que mora naquelas comunidades. Essa aqui é outro recorte, né? Estádio do Flamengo, que Eduardo Paes irá conversar com Lula, é uma matéria publicada pelo Guilherme Amado, foi publicado pelo jornalista Atos Moura, e ele traz os tópicos, né? Então fica aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links para vocês terem acesso, e para vocês que estão chegando agora, eu peço que sigam o meu canal, meu recém-criado canal, Alan pela Cidade. É um canal que eu proponho discutir os temas relacionados à cidade, mobilidade urbana, políticas públicas. E se vocês curtirem alguma dessas propostas, continuem ligados aqui, sigam o canal, curtam o vídeo, comentem, que eu vou estar respondendo todos os comentários. E nos próximos dias e semanas eu pretendo publicar muito material aqui, especificamente sobre a minha trajetória aqui no México, e também os temas que estão sendo debatidos no momento, como as eleições desse ano, né, as eleições municipais de 2024. Eu fiz o react lá no meu Instagram do debate do Rio de Janeiro e também de Natal. Eu ia fazer de São Paulo, mas acabou não dando tempo, não consegui incluir na minha agenda, mas eu pretendo trazer um pouco desses materiais aqui para o Instagram, e também de futebol, que é algo que eu amo muito fazer, pensar criticamente, para além do clubismo. E se vocês curtem um material mais profundo e complexo, é aqui que vocês vão encontrar. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.